para começar, está muito, muito calor. E então, nós vamos a falar hoje sobre um romance impactante, um romance exuberante entre Afrodite e Ares, né? E esse romance vai ter consequências muito impactantes, vai ter consequências no Olimpo, vai ter consequências na vida das pessoas, né? dos deuses, de alguma maneira, que protagonizam essa história, né? E então nós vamos a começar lembrando quem era Afrodite, né? Nós sabemos que Afrodite era a deusa da beleza, da arte, da sensualidade, né? Que vivia grandes paixões com deuses e com humanos, né? Afrodite era uma deusa que vivia o presente, né? Sem grandes preocupações sobre o futuro ou sem grandes perspectivas das consequências de seus atos e de suas decisões, né? Afrodite vai ser uma deusa que vai viver o presente, né? Afrodite não vai ter compromisso com o que as instituições solicitam das mulheres, né? O casamento, a maternidade, a produtividade, né? O trabalho, a produção, ou ser uma deusa que garante o casamento, a família, as instituições, como pode ser Hera, né? Ou a civilização, as cidades, as bibliotecas, né? Como pode ser Atena, né? Afrodite não vai ter compromisso com essas situações. E é interessante que uma estrutura tão patriarcal como pode ser o Olimpo, os deuses gregos, né? Tenham uma deusa da sensualidade, da arte, dos prazeres do corpo, do bem-estar, do descanso, da vivência do presente, né? Por isso Afrodite vai ser chamada de deusa alquímica, né? Nós chamamos Afrodite, nós todos sabemos, ela é uma deusa alquímica, porque ela é a deusa do amor, e o amor nos transforma, né? A alquimia do amor, a transformação do amor. Então, o primeiro que vai chamar a atenção para nós é como o Olimpo, né? Uma estrutura tão patriarcalizada, tem uma deusa como Afrodite que vai, de alguma maneira, desafiar os mandatos patriarcais, né? Ela quer os prazeres do corpo, ela quer o bem-estar, todas essas coisas, né? Então, o primeiro que Afrodite nos traz é isso, um questionamento dos mandatos patriarcais. Nós já falamos, e eu já disse, que Afrodite não é só a sensualidade, Afrodite é também a arte, a estética, a harmonia pela vida e pelas coisas, né? Então, ela é uma deusa que nos traz essa possibilidade, né? Da arte, da estética, da beleza. Bem, existem duas versões sobre o nascimento de Afrodite. A primeira versão, né? Nós já sabemos e falamos aqui na live, vocês encontram nas nossas lives que estão no Instagram da Jornada das Deusas, vocês encontram a história de Afrodite. Mas a primeira versão, há uma versão que é a de Hesíodo, que vai dizer que Afrodite nasce no momento que Cronos castra seu pai Urano, tira os testículos ao mar e da espuma do mar vai nascer Afrodite, né? Afros quer dizer espuma, espuma do mar, né? Quer dizer que nós não conhecemos na mitologia a infância de Afrodite, né? E nessa versão, Afrodite não tem infância, né? Bem, então, Afrodite nasce da espuma do mar, ela vai para Citera,
e depois para Chipre. Em Chipre, ela vai ser preparada, né? Ela aparece numa grande concha de mar, né? Empurrada pelo Céfiro, que é um vento cálido, né? Que é um vento carinhoso, cálido, né? E ela vai estar produzida, né? Muito produzida pelas entidades benfazejas, que eram as horas que vão arrumar os cabelos, que vão encher Afrodite de laços, de fitas, de pérolas, de brincos, né? Deixar ela irresistível, deslumbrante, né? E ela chega, né, à praia em cima dessa concha gigante, né? Eu tenho aqui uma imagem da Afrodite na concha, né? Que é muito bonita e que é a imagem que nós conhecemos aqui. Eu tenho essa imagem, né, de Afrodite, a concha está aqui embaixo, né? Aqui, se vocês veem, tem a concha, né? E ela está subida na concha e empurrada pelo Céfiro, né? Que era esse vento, né, cálido, né? Bem, Afrodite vai chegar ao Olimpo, né? E chega ao Olimpo em uma carruagem conduzida pelas pombas. Vocês sabem que a pomba é o animal de Afrodite, né? Ela aparece em várias representações com uma pomba de lado. Bem, e isso, a chegada de Afrodite provoca um enorme impacto, né? Os deuses todos saem para vê-la, né? E ficam encantados, e as deusas que também aparecem, a partir desse momento, não vão gostar de Afrodite, né? Pela sua beleza, pela sua exuberância, né? As deusas vão encontrar em Afrodite uma competidora, né? Mas isso a nós não importa. Essa é uma versão. Essa é uma versão que tem algumas dificuldades, porque se Afrodite nasce, né, dos testículos de Urano, né, jogados ao mar, então Afrodite vai ser tia de Zeus, né? Isso não aparece no Olimpo, né? Essa história familiar não aparece no Olimpo. Nós temos uma segunda versão do nascimento de Afrodite, que é a versão de Homero, que vai dizer que Afrodite é filha de Zeus com uma Oceânide, com a Oceânide Dione, né? E nós vamos a ter diversos episódios no Olimpo que certificam esta versão, né? Alguns mitólogos ficam com as duas. Então, eles tratam Afrodite como a filha realmente de Zeus e da Oceânide Dione, né? E tratam e preferem aquela imagem da arte, né? Aquela imagem que o Botticelli nos mostra de Afrodite na concha saindo do mar, né? Bem, ao que nos interessa, e por exemplo, tem uma versão e tem uma historinha na guerra, né? Na guerra de Troia, Afrodite vai ser ferida por Diomedes, né? Ela é ferida aqui no pulso, né? Os deuses não sangram, nós já falamos disso, os deuses não sangram e sai um líquido transparente do pulso de Afrodite e perfumado. E ela sai do campo de batalha e diz: vou mostrar para Zeus, né? E Zeus, né, vê o pulso de Afrodite e Zeus reage como um pai, né? E vai falar: então você vai lá na sua mãe que faça um curativo e vê se você não volta, porque o campo de batalha não é um lugar para as moças estar e participar. Bem, é uma das tantas versões que, digamos, corroboram essa história de que Afrodite vai ser filha de Zeus e da Oceânide Dione. Bem, mas o que nos vai interessar na live de hoje é a paixão entre Afrodite e Ares.
Para isso, nós vamos ter que falar de Hefesto, porque Afrodite vai casar com Hefesto, num casamento que ela não escolheu. Quem era Hefesto? Quando Zeus dá à luz, digamos, da sua cabeça a deusa Atena, Hera, esposa de Zeus, vai ficar muito enciumada e decide que ela também vai gerar um filho sozinho. Né? E ela vai gerar Hefesto. Né? Só que Hefesto vai ser uma criança que tem um defeito físico, ele é coxo, né? Ele é muito feio, e então Hera joga Hefesto do Olimpo. Né? Hefesto rejeita Hefesto. Né? Hefesto vai chegar na ilha de Lemnos, né? E vai ser criada pelas ninfas. Né? E então Hefesto sempre vai ter essa mágoa. Né? Hefesto era o deus ferreiro. Né? Hefesto era o único deus do Olimpo que trabalhava. Ele trabalhava na forja, perto dos vulcões. Né? Hefesto vai ser Hefesto para os gregos e Vulcano para os romanos. Né? E Hefesto tem essa mágoa em relação à sua mãe Hera. Bem, ele era um artista, ele produzia joias, ele produzia as armas dos guerreiros. Hefesto era um homem talentoso e um homem trabalhador. Mas ele era muito feio. Eu trouxe aqui algumas imagens de Hefesto. Vejam bem, né? Hefesto está aqui trabalhando na forja, fazendo armas, né? Então, esta é a imagem de Hefesto, né? Então, era um deus muito feio, muito grotesco. Eu tenho aqui outra imagem de Hefesto que trouxe para mostrar para vocês, né? Ele sempre estava trabalhando, né? Bem, Hefesto vai construir um trono para sua mãe Hera, né? Com muita má intenção, né? Com muita má intenção. Ele faz um trono para sua mãe, muito bonito, todo cheio de incrustações, de pedras e etc. Só que o trono tinha garras, né? Tinha umas pinças assim, e quando Hera senta no trono, ela fica presa e não pode sair. Bem, Hefesto tinha ido embora do Olimpo. Ninguém podia tirar Hera desse trono. E então Zeus pede aos deuses que, por favor, né, procurem Hefesto. Né? Bem, Ares vai procurar Hefesto e Hefesto recebe ele com fogo. Né? Até que Dionísio, o deus do vinho, Baco para os romanos, consegue embebedar Hefesto e consegue levá-lo novamente para o Olimpo. E aí, né, Hera está presa e Hefesto vai falar: olha, eu vou soltar a minha mãe com uma condição: eu quero casar com Afrodite. Há uma outra versão que diz que Zeus, na qualidade de pai de Afrodite, né, ele ofereceu a mão de Afrodite a Hefesto para libertar a sua esposa Hera. Né? Bem, seja como for, né, Afrodite acaba casada com Hefesto sem poder escolher. Né? Ela não escolheu, né, casar com Hefesto. Né? E Afrodite já vivia um romance com Ares. Quem é Ares? O deus da guerra, Marte. Né? Marte, o deus da guerra. Eu tenho aqui uma imagem de Ares. Né? Eu tenho uma imagem de Ares. Né? Ele tinha um romance com Afrodite e ele era um deus, né, destemido, mas era um deus também violento, sanguinário, né,
Zeus chamava a atenção dele reiteradas vezes, né? Porque ele era sanguinário na guerra, né? E era um deus que vira e mexe estava, tá, em encrencas, em brigas, era um deus que provocava situações, enfim, difíceis, né? Bem, Afrodite vai casar, né, com Hefesto. Hefesto constrói para eles um palácio maravilhoso, dá uma série de presentes para Afrodite, dá o famoso cinto, aquele famoso cinto que tornava Afrodite irresistível para todos os homens, né, humanos ou deuses, né? O cinto de Afrodite provocava uma sedução irresistível. E esse cinto foi feito por Hefesto. Foi Hefesto quem deu de presente esse cinto a Afrodite, né? Então, ele dá vários presentes a Afrodite, mas Afrodite não é feliz porque não amava Hefesto e porque ela não escolheu um casamento, né? Esse casamento, que vai ser um casamento curto, um casamento desigual, muito desigual, né? Ela era a deusa da beleza, da sensualidade, né? Bem, o certo é que Ares e Afrodite continuam esse romance e essa paixão, né? E então Hélios, que é o deus do sol que todo vê, né, conta a Hefesto que Ares e Afrodite continuam num romance assim, né, imponente, né? Bem, Hefesto decide que vai construir uma pequena teia de ouro, né, quase invisível, de filigrana, né, vai pendurar essa teia aos balaustres da cama, né, da cama onde ele se deitava com Afrodite, né, e vai fazer uma arapuca para os amantes, né. Ares está esperando, né, que Hefesto saia de casa, porque Hefesto trabalhava longe, perto dos vulcões, ele nunca estava em sua casa. Então Hefesto anuncia que vai trabalhar e que vai sair, né? No mesmo momento, né, Ares se aproxima da casa e se aproxima de Afrodite. Eu trouxe aqui um pequeno parágrafo de Homero da Odisseia sobre, né, o que Hefesto prepara, a arapuca que Hefesto prepara para os amantes. Com toda a astúcia, ele prendeu as correntes aos balaustres da cama, com um tecido diáfano, e declarou ostensivamente que iria sair da cidade. Ares, que vinha aguardando esta oportunidade, logo chegou e encontrou Afrodite à sua espera. Cheios de desejo um pelo outro, correram para o quarto e se deitaram. Mas exatamente como previa o esperto ferreiro, a teia dourada cai sobre ambos, de maneira que não podiam escapar nem se movimentar. Então, Ares e Afrodite ficam nus, presos debaixo dessa teia de ouro, né? Ela é uma teia diáfana, mas eles não têm movimento, não conseguem escapar. E aí então Hefesto começa a gritar para todos os deuses do Olimpo vir assistirem essa cena, né? E ele fala com Zeus, né? Minha teia dissimulada irá mantê-los presos até que o pai, Zeus, devolva cada um dos presentes que eu lhe fiz para conquistá-la. Ela pode ser tua filha, é uma linda criatura, mas é escrava das paixões. Bem, os deuses vão chegar, vão ficar rindo, vão contar piada, as deusas não aparecem, só os deuses homens que vão aparecer. Tá? Até que se decide que Ares tem que pagar
a fiança dos adúlteros. Né? Os adúlteros tinham que pagar uma fiança. Bem, Poseidon diz que ele vai pagar a fiança se Ares não pode pagar a fiança dos adúlteros. E então Poseidon vai pagar a fiança, Hefesto vai libertá-los, né? Ares foge e Afrodite vai para a sua ilha, né? Em Chipre, a ilha de Pafos em Chipre, onde será, né, recebida por aquelas que cuidam dela no seu templo e etc. Né? Bem, esta história nos traz várias questões. Né? A questão de Afrodite presa, essa história da teia que cai, Afrodite presa a um casamento e a uma situação que ela não escolheu, né? Ao mesmo tempo, a permanência dessa relação Ares e Afrodite, eles vão ter uma filha que vai chamar Harmonia, né? Para muitos mitólogos é muito significativo o nome da filha, né, de Ares e Afrodite, o deus da guerra e a deusa da sensualidade, da beleza e das artes, tem uma filha que vai chamar Harmonia. Né? E Hefesto vai casar com uma das graças. Hefesto consegue anulação de, digamos, o que seria hoje anulação do matrimônio, do casamento, né? Zeus concede isso a Hefesto, e Hefesto vai ter um segundo casamento, e Homero vai dizer que Hefesto vai ser muito feliz nesse segundo casamento. Né? Na filha de Ares e Afrodite, que vai chamar Harmonia, Hefesto vai cometer uma vingança, digamos, um golpe baixo, né? Porque Hefesto, quando Harmonia vira uma moça e está em idade de casar, Hefesto faz para ela um colar lindíssimo, né? Que é uma serpente, né? E que traria juventude e beleza eterna para quem tivesse esse colar. Mas teria um porém, né? Quem carregasse esse colar nunca ia ser feliz, né? Diversas deusas brigam por esse colar, que vai trazer, né, a juventude e a beleza eterna. Em um incêndio que vai ter no Olimpo, esse colar se perde, né? Mas foi uma vingança cruel de Hefesto com Harmonia, que não tinha nada a ver na história e que era uma moça muito bonita, né? Bem, essa história vai nos mostrar a paixão de Afrodite, né? Uma paixão que, digamos, não tem interdições, né? Ela conhecia Ares já, né? Ela sempre teve um encantamento por Ares, esse estilo, né? Masculino e guerreiro e desafiador de Ares, encantava Afrodite, né? Então ela vai ter, e ela mantém essa paixão, porque ela considera que esse casamento não é um casamento que ela escolheu e não se sente comprometida. Ela nunca se sentiu comprometida com Hefesto, né? Ao mesmo tempo, Hefesto sabe que não foi um casamento por escolha, né? Quando ele faz seu segundo casamento com uma das graças, a graça escolhe estar com Hefesto, né? Homero vai dizer que nesse segundo casamento, Hefesto vai ser muito feliz, né? E o romance de Afrodite e Ares vai continuar. Há uma cena da guerra de Troia, né? Em que Atena dá uma surra em Ares e na Afrodite, né? Atena vai, né? Derruba Ares no chão e Afrodite aparece para ajudar Ares. E aí Atena dá uma surra nos dois, né? Não é objeto da nossa live hoje, mas isso dá para vocês a ideia de que Afrodite mantém esse vínculo com Ares. É claro que Afrodite vai ter
casos, amores e encontros com outros deuses, por exemplo, com Hermes, né? E com mortais também, né? Afrodite vai ter paixões com mortais também, né? Então, o que eu quero dizer é que, de alguma maneira, esta história, né, nos traz algo que tem a ver com que o amor não pode ser preso a algumas determinações institucionais, né? Por muito que institucionalmente nós tenhamos as coisas organizadas, definidas e escolhidas, né? O amor é um impulso ou uma força vital, né? Que transpõe todas essas situações. E era assim na mitologia. Nós não podemos esquecer que essa estrutura mitológica é uma estrutura simbólico-literária, artística, né? E eu vou aproveitar aqui a dar resposta às pessoas que me perguntaram por que das deusas, né? Por que as deusas da mitologia grega? Bem, porque as deusas são modelos e arquétipos com os quais nos identificamos, né? Com os quais podemos encontrar enredos que têm a ver com nossa vida, enredos que têm a ver com nossa maneira de ser, que têm a ver com como nós lidamos com o trabalho, com os afetos, com as relações, com as instituições. Então, por isso, as deusas gregas, né? Elas são modelos. E nós vamos falando sobre elas e sobre essa estrutura olímpica, sobre essa estrutura do Olimpo, que é uma estrutura muito parecida com a vida dos humanos, né? Então, os deuses eram parecidos aos humanos, né? Eles tinham vinganças, eles se apaixonavam, eles, né, ficavam frustrados, eles, enfim, só não se deprimiam. Nós sabemos e muitos mitólogos dizem que os deuses nunca se deprimiam, né? O Olimpo era um lugar muito especial, onde se comia, se bebia. Claro que não as comidas que os humanos, né? Que os humanos comemos, né? Os deuses comiam néctar e ambrosia, e há toda uma discussão de se eram líquidos, se era vinho, se eram sólidos. Bem, mas isso não importa. O que importa é, o Olimpo era esse lugar, né? Onde os deuses gargalhavam, se divertiam, descansavam. Os deuses não trabalhavam, exceto Hefesto, né? Nenhum deus trabalhava, não envelhecia, não adoecia e eram imortais, né? Então, como figuras, como estruturas de conhecimento e como estruturas de autoconhecimento, eles vão ser um modelo muito acessível para nós, para os humanos, né? Não eram deuses castigadores, o mal, o bem, o demônio, o diabo, o inferno. Esses vão ser estruturas muito posteriores, né? Nós já falamos que os deuses gregos eram propiciatórios. Se eles eram bem cultuados, digamos, e atendidos, eles atendiam e respeitavam os humanos em suas solicitações, né? Então, nós não tínhamos essa ideia de um Deus que tudo sabe, que tudo vê, que tudo descobre, né? Zeus não sabia tudo, né? Muito pelo contrário, Zeus em alguns episódios, né, da mitologia, ele vai ser enganado, ele vai ser confundido, ele não vai saber como julgar algumas situações. Então, eram deuses que tinham essa possibilidade, nos davam essa possibilidade de entendimento, de identificação e de autoconhecimento, né? De saber quem nós somos, né? Por isso lá, né, eu também quero explicar para as pessoas que me perguntaram que nós, no nosso Instagram, Jornada das Deusas, temos as lives, no YouTube, no nosso canal do YouTube, e que temos também um curso, né? Jornada das Deusas na plataforma Hotmart, e que ali vocês vão encontrar quem são as deusas,
oficinas sobre as deusas, desenhos para desenhar as deusas, o teste para vocês saberem qual é a deusa que predomina, qual é a deusa com a qual vocês têm conflito, né? Então, todo esse panorama é um panorama, essencialmente, que nos serve como uma bússola e como um roteiro para saber que escolhas nós fazemos, para onde nos dirigimos, quais são as deusas que temos conflito, quais são as deusas que nos identificamos, né? Então eu estou dando essa explicação toda. Eu sei que algumas de vocês me acompanham desde o começo, mas eu tenho tido muitas perguntas e muitas questões, e então por isso eu estou dando aqui um panorama geral, né? Lá no curso da plataforma Hotmart, vocês também têm o teste para saber qual que é a deusa, né, que predomina em vocês, qual que vocês têm que trabalhar, enfim. Bom, então essa foi nossa história de hoje, né? Essa história da paixão de Hades. Há uma versão que diz que Ares e Afrodite tiveram mais 2 filhos, que não eram exatamente filhos, né? Phobos, né, que vem de fobia, e Deimos, que vem do pavor, do medo, né? E que eram alguma coisa assim como entidades que acompanhavam o deus Ares, né, nos campos de batalha, né? E que impunham o medo aos inimigos. Mas nós temos poucas notícias sobre esses 2 filhos. O que nós sabemos é da harmonia, porque a harmonia vai ter um enredo, a vida da harmonia vai continuar e ela vai crescer, né? E ficam algumas lacunas, dependendo da versão que a gente vai trabalhar, como a infância de Afrodite. Se nós escolhemos, né, essa história de que Afrodite vai ser filha de Zeus e Oceânide, esqueci do nome da Oceânide agora, não importa, Dione, desculpem. Aí nós vamos encontrar que há várias chaves que identificam Zeus como o pai de Afrodite, né? Então, como eu já disse, nós ficamos com as 2, né? Eu vou dar agora uns minutinhos, se vocês têm alguma pergunta. Vocês sabem que estas nossas lives novas, onde nós falamos um pouco de histórias e anecdotário das deusas, né? São lives um pouco mais curtas, de uns 35, 40 minutos, né? Porque nós também estamos explicando histórias menores, mais curtas, para vocês terem ideia de vários aspectos de cada deusa, né? Então, eu não sei se vocês têm alguma pergunta, né, sobre esta situação. Eu tenho aqui, e tinha trazido, eu esqueci de mostrar, uma imagem de Afrodite. Há uma versão que diz que este era o famoso cinto, né? O famoso cinto que Hefesto tinha feito para elas, né? Mas, em algumas versões também, alguém diz que o cinto era uma fita muito delicada que estava debaixo dos seios de Afrodite, né? E eu tenho aqui também uma imagem de Afrodite com a pomba, né? Esta também, acho que aqui aparece, né? A pomba de Afrodite. Vocês veem que ela é uma deusa bonita, né? Ela é uma deusa muito, muito exuberante, né? Eu tinha trazido também uma outra imagem de Ares. Olhem que imagem impressionante deste Ares aqui, né? O deus da guerra, né? Ares assim, não era para ser enfrentado por qualquer um, né? Só Atena que conseguiu dar uma surra em Ares, né? Mas bem, Atena era outro capítulo, né? Bem, vocês têm alguma pergunta?
Sim, Inês, meu perfil de contadora de histórias. Sim, mas eu adoro contar histórias. Eu adoro contar histórias e acho que faz parte dessa maneira da gente ter de cada modelo, de cada arquétipo, uma forma mais precisa, né? Um entendimento mais preciso de quem é cada uma, né? Porque se nós trabalhamos como cada uma delas está dentro de nós, né? É interessante conhecê-la, né? É interessante conhecê-las para saber de nós, né? Para saber quem nós somos, né? Então, até onde nós estamos dispostos a ir nos afetos, nas decisões, não esquecer que Afrodite vivia o presente. Isso também é um dado importante. Afrodite, tá? Vivia o presente, né? Ela não tinha muita preocupação com os desdobramentos, né, das suas decisões, de seus atos. E isso vai ser uma questão. Vocês lembram que na live nós falamos, na outra live grande, né? Nós falamos que Afrodite pode nos colocar em situações desconfortáveis, né? Ou em situações de risco, ou em situações de violência, né? Afrodite não tinha essa perspectiva de que os nossos atos têm consequências para todos nós, né? E o Olimpo é um lugar onde os atos têm consequências, né? Há uma trama no Olimpo, há uma lógica, há um acontecer, né? Então, Afrodite pega com Ares, né? E essa relação, adúltera, bem, mas tem consequências, porque Ares vai embora, né? Ele foge, Afrodite vai para sua ilha, Hefesto consegue anulação do seu casamento, Ares vai ter que pagar a fiança dos adúlteros e por aí vamos, né? É claro que depois Afrodite vai voltar, né? Da ilha de Pafos, onde ela se encontra e é banhada e acarinhada por aquelas que servem Afrodite, né? Por aquelas ninfas que servem Afrodite, né? E ela vai voltar e vai ter outros amores, né? Mas eu acho interessante essa perspectiva de que o panteão olímpico é um panteão que as coisas têm um enredo e consequências, né? E as coisas têm uma certa lógica do acontecer, né? Tá? Bom, eu acho que tem perguntas, Betânia? Eu não vi perguntas pelo momento. Eu vou deixar gravado, vou deixar no IGTV, né? No nosso Instagram, @Jornada das Deusas, né? E daqui a uns 15, 20 dias, nós vamos a falar de Hera, né? Porque vamos a falar de quem era Hera, né? E vamos a falar alguma historinha ou alguma anedota sobre Hera, a esposa de Zeus, né? A primeira dama do Olimpo, tá? Mas eu não vou antecipar, porque senão perder a graça, né? Nós vamos a falar dela, mas eu não vou falar do que não vou contar a historinha antecipadamente, senão perder a graça, tá? Bom, se nós não temos nenhuma pergunta, nós já estamos em nosso tempo, né? Tivemos 40 minutos de live. Qualquer coisa, vocês entram no Instagram e me fazem as perguntas, eu respondo sempre e prefiro responder assim, né, na live. Às vezes eu respondo no privado, mas eu gosto de responder na live porque é uma explicação para todas, né? Então, acho interessante. Não tem problema voltar a explicar quantas vezes for necessário, né? Acho que é interessante, né? Meninas, com esta lua cheia maravilhosa, uma lua cheia em Áries, né?
uma lua cheia assim esplendorosa, né? Em Marte, né? No Senhor da Guerra e do Fogo, né? Eu me despeço de vocês com muita gratidão pela presença de todas vocês, de estar aqui. Daqui uns dias nós estaremos novamente falando de outra deusa e assim nós vamos a ir, né, costurando a nossa colcha de retalho das deusas. Muito obrigado a todas, muito boa noite, obrigado pela atenção de vocês, pela participação e daqui uns dias a gente se vê novamente. Um grande abraço a todas.